Falei na sexta-feira e falei em um dos outros dias sobre nós desenvolvermos um espírito excelente. Vira para alguém que está aí com você e diga para ele ou para ela, diga assim: nós precisamos desenvolver um espírito excelente. O espírito excelente é algo que a gente desenvolve. Não é algo que vem pronto. Amém? Não é algo que vem pronto. É algo que eu e você, juntamente com Deus, desenvolvemos. Amém? Então, eu queria que nós lêssemos Josué capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num e servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Algumas versões já vão dizer que eu dou, já afirma que eu dou. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisar a planta dos vossos pés, eu darei a vocês como herança. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, e até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andes. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore ou não se atemorize, nem desanime o coração, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Pai, fala conosco. Eu sei que o Senhor falou conosco por meio da adoração e do louvor. Deus, mas agora fala conosco pela palavra. O Senhor é um Deus que diz na sua palavra que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Em outras palavras, o Senhor está querendo dizer para nós que por meio da sua palavra nós podemos identificar os nossos caminhos e podemos também, pela luz que ela nos dá, fazer escolha pelo caminho certo. Por favor, Deus, por favor, fala conosco. Deus, nós repreendemos e nós não aceitamos nenhuma obra maligna e nenhum feito opositor das trevas. Nós decretamos derrota e falência a toda forma de oposição maligna, em nome de Jesus. E nós nos rendemos ao Teu Espírito, e se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós falamos então sobre, é uma palavra que quem não ouviu as demais, hoje vai poder obter também uma porção, mas você que está ouvindo uma sequência dessa palavra, sabe que nós falamos que para nós termos um espírito excelente, nós precisamos vencer o quê? O medo. Amém?
nós falamos sobre vencer o medo. Vencer o medo é ter coragem. Coragem não é ausência do medo, mas domínio sobre o medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem. Não dá para bater no peito e dizer não tem medo de nada. Todos nós temos. Agora, nós temos que ter coragem. O Senhor fala com Josué sobre ter coragem. Eu inclusive anotei aqui na minha Bíblia, porque na sexta-feira nós falamos de Deuteronômio capítulo 31. Aonde Moisés, antes de transferir o legado da liderança do povo, ele fala com o povo, sobre o povo ter coragem. Por quê? Porque agora tinha o Jordão, e eles iam atravessar o Jordão em direção a Canaã, e eles precisavam ser fortes e corajosos. E aí então Moisés dá uma palavra de Deus para aquele povo, dizendo: olha, não te deixarei, não te desampararei, e eu vou ser com vocês, e vocês vão possuir a terra. Amém? E depois então Deus fala com Josué por meio de Moisés. E então as mesmas palavras são transferidas e são ministradas a Josué, que estaria assumindo a partir dali. E Moisés diz o seguinte: Deus já me revelou, não vou subir, eu não vou passar daqui. Moisés aqui, quando Deus fala com Josué, meu servo Moisés é morto, parece que Josué, quando Moisés deu aquela palavra para ele teve provavelmente um momento de entusiasmo, porém ele não conseguiu reagir como ele precisava, porque agora Deus vem e fala com ele de novo. No livro de Josué, então, Deus começa falando com Josué: meu servo Moisés é morto. Naquela época ele ainda não tinha morrido, mas ele já tinha passado o legado para Josué. Josué precisaria agora reagir diante de uma palavra que Deus tinha dado, e Josué tinha tudo para reagir. Primeiro, nós falamos, Josué, ele foi então gerado aonde? Dentro do Egito. Ele veio então das gerações anteriores, e os seus pais geraram ele no Egito. Mas ele tinha uma história, a história do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E no meio de tudo aquilo, ele faz o quê? Ele vê Deus tirar todo o povo do Egito, com mão forte, conforme havia prometido para quem? Para Abraão. Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão, e disse assim: olha, sua descendência vai entrar no Egito e vai ficar 400 anos. Mas eu vou visitá-los novamente e eu vou tirá-los de lá. Havia ali uma aliança e uma palavra de Deus empenhada. Então Moisés, ele vai e Deus liberta o povo, e vocês sabem como que a coisa aconteceu. A libertação veio por intermédio de uma mão forte. Senão, não teria acontecido nada. E naquela ocasião, Josué está vendo tudo. E Josué percebe a grandeza de Deus. E Josué, de alguma forma, gruda em Moisés. Josué passa então a viver uma vida como um servo de Moisés. Provavelmente Josué tinha sede, tinha fome, tinha interesse desse Deus que ele só ouvia falar. Agora ele estava vendo a manifestação dele no Egito, mas ele não tinha conhecimento. Porém Moisés tinha conhecimento. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: quer aprender de Deus em alguma área? Diga: gruda em alguém que conhece a Deus. Provavelmente ele nem pensava em ser líder, mas ele pensava em conhecer Deus. A Bíblia vai mostrar para nós que Moisés ficava muito tempo na tenda, e a fumaça, Paulo, ia lá.
E Moisés saía da tenda. Moisés já era um homem que ficava em contemplação há muito tempo. E ele saía da tenda, Josué permanecia. Josué agora não segue mais a Deus por causa de Moisés, mas sim porque ele agora conheceu a Deus. Josué não queria impressionar o líder dele, Moisés. Ele queria Deus. Então ele ficava mais. E começou então a ser gerado nele tudo que é necessário para ter um espírito excelente. E aí então, na saída do Egito, vocês se lembram, qual foi o primeiro desafio? Primeiro, o Egito. Depois sair do Egito, qual foi o primeiro desafio logo na saída do Egito? Como é que é? Exatamente, o Mar Vermelho. A travessia do mar. A travessia do mar. A travessia do mar foi o primeiro. O segundo desafio, o deserto. Irmãos, no deserto, eu não sei com quantos anos Josué saiu de lá, mas só no deserto Josué passou 40 anos servindo a Deus, conhecendo Deus. 40. Eu já estava vendo o desenho da Belle lá, o joguinho, e ela mostrando lá, Josué saiu assim, de um jeito, quando ele chega no final, que ele já está com a barba branca, ele está diferente. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, falou assim, 40 anos se passaram, daquela experiência do mar, e agora tinha o terceiro desafio, Jordão. O que eu aprendo? Nós queremos tomar posse da terra, nós queremos um espírito excelente, mas nós temos dificuldade com os desafios. Quando os desafios se apresentam, a gente teme. A gente tem dificuldade. Irmãos, o mesmo Josué que Deus disse, olha, somente ele e Calebe, de todo aquele povo que saiu, enquanto, olha, os 40 dias de rebelião vai durar 40 anos, vai pagar um dia por ano. E aí, aquele homem, quando foi, ele se tornou um príncipe, ele se tornou um representante de uma tribo, e ele vai espiar a terra. Quando ele vai espiar a terra, ele faz o quê? Ele tem uma reação de um espírito realmente excelente, ele crê. Irmãos, tinha 10 para influenciar 2, mas esses 2 falou, eu não, ninguém vai me influenciar. Mas parece que depois de 40 anos, algumas coisas afetaram o espírito de Josué. Então Moisés fala com Josué, depois Josué está aqui, e Deus fala para ele assim, tem algumas versões, quem sabe você está com uma delas, levanta agora e passa esse Jordão. Tem alguém que tem essa versão aí? Acho que é Revista e Atualizada. Diz assim, levanta agora, não é amanhã, não é daqui a agora, e passa esse Jordão, você e todo esse povo. Irmãos, aquele homem, ele tinha que compreender que a fase, irmãos, tem coisa na minha e na sua vida que nós vamos ter que entender, que nós temos que sepultar, deixar esse negócio para trás. Foi muito bom, foi uma delícia, foi maravilhoso, mas morreu, passou. Moisés morreu. O que Deus estava falando para Josué? Se você ficar aí chorando a morte de Moisés, se você ficar aí desanimado, abatido, você vai morrer aí.
E aí eu lembro das palavras de Provérbios: olhe adiante, olhe para frente, olhe para frente. Se nós queremos desenvolver um espírito de excelência, nós vamos ter que deixar o nosso passado para trás. Nós não vamos poder ficar chorando os erros que nós cometemos, as coisas que nós poderíamos ter feito e não fizemos, as nossas omissões. Nós vamos ter que realmente acreditar na misericórdia que, segundo Jeremias, se renova a cada manhã. Então hoje ela já se renovou. Hoje é dia de nós abrirmos mão do nosso passado. Passado que talvez nos condene, passado que talvez nos prenda emocionalmente, passado que muitas vezes nos oprime, nos acusa, nos intimida, nos impede de andar nesse espírito de coragem, de ousadia, nos amedronta. Por quê? Porque o espírito de coragem é um espírito que tem uma moral firme, que tem uma emoção firme. Em outras palavras, queridos, o Senhor também estava falando para Josué: ficar chorando. Irmãos, tem momentos na minha e na sua vida que nós ficamos naquele sentimentalismo. E isso vai só afundando a gente. Diante do desafio, o que acontece comigo e com você? A gente fica num sentimentalismo. E isso nos fragiliza. Ah, decepcionei, então eu vou parar de tentar. Não! Decepções existem em todos os níveis, em todas as áreas, mas eles não podem, essas ofensas, essas situações, elas não podem nos dominar. A nobreza que Deus espera de nós, nesse espírito de excelência, é a capacidade de perdoar, de abrir mão, e de entender que tem certas coisas que realmente não faziam bem para nós. Meu servo é morto, você tem que passar esse Jordão. Tem muita gente morrendo aquém do Jordão, não passa o Jordão. Ter coragem para passar o Jordão. Você tem medo do Jordão? O Jordão, a história dele, nas suas épocas, ele enchia muito. Realmente isso aqui foi um grande milagre. Tem historiadores que falam umas coisas aí que... Mas ele ficava realmente profundo. Só que ele era um rio sujo, você não conseguia enxergar o fundo dele, você não conseguia enxergar nada. Para atravessar o Jordão, eu e você temos que confiar em Deus. Porque eu e você ficamos assim, tentando ver aonde pisar, e Deus está falando: vai! Mas nós insistimos em ficar com Moisés, porque, Moisés, essa história está acabando conosco. Essa história está sugando as forças de muitos de nós. Essa história e essa melancolia nossa, mas só acontece comigo. Eu estava tão animado e agora desanimei de novo. Não. Olha para a pessoa do seu lado, faz assim: não. Deus está falando para você hoje: Moisés morreu. Irmãos, vocês sabem que na história dos israelitas, ficava chorando a morte por muito tempo. E era pago.
Você pagava para o povo ir lá chorar. Tinha já as choradeiras de plantão. Carteira assinada. Precisa de alguém para chorar. Nos nossos dias hoje, de repente você vem com uma bênção para falar para a pessoa já imaginou que não é bênção, não é nada, já está chorando. Está mal. Essa profissão não é para nós, não. Amém? Nós somos chamados para ser soldados valentes, guerreiros. Irmãos, eu quero dizer algo hoje em relação a isso, porque quando Moisés ele vai fazer essa transferência aqui, ele chama o povo de Israel e ele diz assim: olha, eu quero falar algo aqui para vocês. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 30, só umas 2 ou 3 páginas aí, volta um pouquinho da sua Bíblia. Aleluia. Do 11 ao 15. O que hoje, olha o que Moisés diz: estou ordenando. Repita comigo, diga: não é difícil. Olha para o seu irmão e fala assim: não é difícil, nem está além do seu alcance. Não é difícil de fazer, e nem está além do seu alcance. Repete de novo, pela 3ª vez, diga: não é difícil de fazer, e nem está além do seu alcance. Fala para ele assim: não tente ser mais sábio do que Deus. Amém? Quem está falando isso aqui, irmãos? A palavra é de quem? O que significa palavra de Deus? É o que Deus falou. Amém? O que Deus está dizendo para mim e para você? O que eu te ordeno hoje não é difícil e nem está além do seu alcance. Algumas versões vão dizer das suas forças. Não é isso? Ok. Verso 12. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós para que obedeçamos? Ou seja, eu não sei o que fazer, então Deus tem que vir aqui e me revelar. Moisés disse que não precisava. Verso 13. Ele está citando os extremos. Ele está falando do céu, ninguém pode ir lá. Quem que pode ir lá? Tem alguém aqui que pode ir lá? E nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que obedeçamos? Nada disso. Diga para o seu irmão: nada disso. A palavra está bem perto de ti. Repita com ele aí, fala: a palavra está bem perto de ti. Amém? Ou seja, nós não precisamos ir, porque ela já está perto. O que ele mais vai citar aí? Vamos lá, vamos lá. Oi? Fácil de assimilar. Mas aqui diz o quê? A palavra está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer. Queridos, o que Deus disse? Não é difícil, nem está além do seu alcance, ela está perto de ti. Ela está na tua boca e ela está no teu coração.
nós estamos ouvindo a palavra de Deus, alguns aqui, muitos anos. Muitos anos. Como Josué. O que estava acontecendo com Josué? Josué sabia o que fazer ou não? Sim ou não? Sabia. Mas ele estava agora vencido pelo medo. Ele estava vencido pelas circunstâncias. Ele estava ali, prostrado. Mas prostrado por quê? Porque não sabias? Não. Porque era difícil? Não. É porque ele se deixou convencer de que não era para ele. Quantos hoje em dia estão assim? Vamos seguir aqui. Verso 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a felicidade, ou a vida e a paz, a vida e a prosperidade, porque esse original disso aqui cabe tudo isso que eu estou falando. Ou morte e destruição. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Algumas versões vão falar de bênção. Verso 19: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês. O que ele fez? Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, tome uma decisão. Escolha a vida, para que vivam vocês e os seus filhos. Amém? Irmãos, aquele homem colocou o quê? Ele colocou os dois caminhos. Nós falamos aqui sobre caminho levar a um lugar. Irmãos, não seja tolo, não seja tola. Todo caminho que eu tomo, toda escolha que eu faço, me coloca num caminho, e esse caminho vai dar em um lugar. Esse caminho, ele não vai ser um caminho que você vai fazer uma escolha e você, na hora da chegada, você vai dizer assim: eu não quero aqui. Ué, mas foi o caminho que você pegou. Não é isso? Vocês se lembram? Eu citei aqui o exemplo daquela brincadeira que fizeram com um político que vai para o céu e para o inferno, e ele escolhe o inferno achando que ali era o lugar dele. Quando ele chega lá, ele pegou um caminho. Irmãos, desenvolver o espírito de excelência não basta nós identificarmos o caminho e nem reconhecermos que ele é o certo. Nós temos que andar nele até o fim. O que Moisés estava dizendo para eles era o seguinte, e era o que Deus estava falando para Josué: não basta você saber o que é certo a ser feito, você tem que fazer. Você precisa ter coragem. Ele falou para Josué: você tem que levantar, passar o Jordão, porque você vai conduzir esse povo a um lugar de triunfo, mas você tem que ter um caminho, você tem que ter coragem, você tem que acreditar, ter força para não recuar diante das intimidações, dos desafios, porque o caminho é obedecer fielmente a minha palavra. E Deus disse para ele: você tem que não só obedecer, mas você tem que proclamar a palavra e envolver-se com ela, meditando dia e noite, porque você tem que ter os seus olhos nela e o seu coração também, porque o nosso caminhar é desafiador. Sabe o que eu tenho percebido? A cultura e também tudo que nós hoje estamos vivendo não começou hoje, começou lá atrás. Eu estive em um seminário ontem, e a primeira coisa que a pessoa disse, irmãos, é tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. O problema
de nós cristãos do século 21 é que nós não temos disciplina. Nós temos dificuldade para sermos disciplinados no aspecto de estarmos ali para ser gerado algo. Nós queremos as coisas prontas. Nós queremos vir na igreja e sair com a cura. Nós queremos vir para a igreja e sair com a prosperidade pronta. Nós queremos vir para a igreja e já sair totalmente cheio de conhecimento. Nós queremos vir para um culto e sairmos totalmente com aquilo que nós desejamos, de forma plena, absoluta. Essa mentalidade, ela foi gerada em nós. Deus estava dizendo para Josué: Josué, está na hora de você crescer. Josué, está na hora de você sair do mimo. Josué, está na hora de você se levantar como um homem de Deus. E eu vou aqui falar com as mulheres, porque lá era Josué, mas está na hora das mulheres de Deus se levantar também, como mulher de Deus. Vai ficar aí chorando? Levante-se! Há uma terra para ser conquistada. Essa terra é a terra da promessa, e não é só promessa não, essa promessa é parte do meu propósito para o meu povo. E Deus estava falando com ele, por isso que Moisés disse: olha, a vida e a morte está diante de você, mas eu tenho um conselho, porque nós só podemos dar conselho. Deus está com a sua palavra nos dando conselhos. Você quer ver um conselho forte e que está dentro do que nós estamos falando? Evangelho de Mateus, capítulo 7. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Capítulo 7, verso 13. 7:13. Entrem, é um conselho. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Irmãos, nós queremos perdição? Não. Nós queremos salvação? Nós queremos o Espírito de excelência? Mas nós queremos a porta larga. Nós queremos o caminho amplo. Nós não queremos nenhum tipo de esforço, de sacrifício. Não, nós não queremos pagar preço de nada. Nós queremos as coisas prontas. Meu Deus, e são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. Deus estava desafiando Josué a passar o Jordão. Deus está desafiando você a passar o Jordão. Romanos, capítulo 12. E creio que nós vamos terminar com esse texto. Romanos 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o quê?
O quê? O quê? Vocês estão lendo certo isso aí na Bíblia? Está escrito isso aí? Sacrifício. O que é sacrifício, irmãos? Hã? Algo fácil? Sacrifício é coisa fácil? Sacrifício é algo que tem um preço. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, Deus está falando para mim e para você hoje: ofereça sacrifício. Mas Deus quer sacrifício vivo, santo. Porque você vai ver na Bíblia Deus rejeitando um monte de sacrifício que eu e você aceitaríamos, mas Deus não aceitou. Mas por que Deus não aceitou? Verso 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, porque o sacrifício que esse mundo oferece, a mentalidade que o mundo colocou em mim e você, é de oferecer para Deus aquilo que não nos custa nada. E quando nos custa, a gente se rebela, a gente fica bravo, a gente reage, e a gente fica um crente rebelde, como diz o... Por quê? Olha para o seu irmão e fala assim: não, esse não é você, esse não é você. Você não é assim, você não é assim. Fala: irmão, eu estou com fé, estou profetizando. Fala aí, fala aí. Porque tem gente que nem recebeu essa palavra. Está falando outra. Irmãos, esse sacrifício, presta atenção, que talvez isso pode te acrescentar muito hoje à noite. Esse sacrifício tem 2 níveis. Muitos crentes estão sem sacrifício, que é o nível 0 de obediência. Eu tenho que usar alguns exemplos para que você entenda. Eu vou no culto, o dia que dá. Isso é o nível 0. O dia que der certo para mim, é assim: a gente pega a vida de Deus, a proposta de Deus, e vai tentando encaixar ela naquilo que é prioridade para nós. Deus não tem prioridade na nossa vida. Esse é o nível 0. Nível 0 é aquele nível assim: eu sou crente. Por quê? Porque eu me batizei, porque eu já tive experiência com Deus, mas eu vivo na carne. Esse é o nível 0. Eu reajo, eu me comporto assim. No nível 0 de obediência, são aqueles crentes, aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Não ora, não lê a Bíblia. A pastora está lá assim para mim, ó. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Mais ou menos. Mais ou menos. Agora melhorou, né? É, né? Assim? Tá bom? Cadê o Clemilson? Vocês viram o Clemilson? Tá por aí? Você está me ouvindo bem, Clemilson? A pastora não está ouvindo não, irmão. Você dá uma ajuda aqui. Não, vem aqui você. Vem cá, irmão. Arruma aqui. Tá bom?
O problema sou eu. É eu? Tá bom. Irmãos, as coisas em família assim é tão bom, né? Tem horas. Então, essas pessoas, elas não conhecem a palavra sacrifício. Elas querem viver na boa. Tem uma festa cristã, todo mundo está lá. Tem uma vigília, tem um compromisso de evangelismo, não conta comigo. Por quê? Porque eu não tenho tempo, eu não posso, são pessoas assim. Nível zero de sacrifício, nível zero de obediência. Mas essas pessoas querem andar num espírito de excelência, querem viver a excelência, querem andar na vida e na bênção, porque todos nós queremos, amém? Irmão, só tolo que não quer, todos nós queremos, mas o nível zero de obediência atinge a vida, a bênção, o espírito de excelência, sim ou não? Não atinge. Jesus disse: entre pela porta. Irmãos, essas pessoas são aquelas que eles sabem a hora que alguém está vendo, eles têm uma postura cristã. Quando ninguém está vendo, não tem. Nos celulares, nos computadores, em todos os demais lugares, eles, se tem alguém ali, eles são crentes exemplares. Mas se não tem, e tem alguns que nem com pessoas perto, infelizmente. Nível zero. Faz assim: não é você, não é você, não é você, não está falando com você. Fala: recebe, irmão, recebe. Nível 1. A palavra vai dizer aqui para nós sobre a vontade boa e agradável de Deus. A palavra que Moisés declarou é que essa vontade boa e agradável não está distante de nós. Esse é o primeiro nível. Também tem muita gente, porque quem não quer a boa e agradável? Gente, bom e agradável, todo mundo quer estar junto. Sim ou não? Não, vamos lá na casa do Fabrício. Gente, pensa num lugar agradável. Amém, Fabrício? Glória a Deus. E aí então, mas aí vamos fazer uma visita lá no presídio. Não, lá não é agradável não. O negócio lá é perigoso. Então, é agradável? Fala comigo. É bom? Eu quero, Deus. Mas se passou disso aí, o senhor não conta comigo não. Só que a gente não fala isso, a gente se comporta. É um comportamento. Sabe por quê? Porque eu aprendi que viver com Deus, eu não preciso pagar preço nenhum. Deus já escreveu o meu destino, então agora eu deito sob sombra e água fresca, numa rede, num paraíso, põe a mão na cabeça e começo rebaixar catarababa. Oh, aleluia! É bom e agradável, pastor? Conta comigo. Esse negócio de ler Bíblia, pensa num negócio que não é agradável. Ah não, eu estou muito cansado esses dias. Ler Bíblia? Estuda para a faculdade, estuda para um monte de coisa, mas pergunta se não quer a bênção. Oh!
entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e amplo o caminho que conduz. Irmão, você está caminhando num caminho, nós. Qual caminho nós estamos caminhando? Apertado ou largo? Apertado é quando você tem que fazer renúncia, mas você não quer fazer de jeito nenhum. Que renúncia? Jesus já morreu por mim. Jesus morreu para me dar uma vida boa. Renunciar o quê? E não tem problema não, porque eu estou vivendo na graça. E essa é uma verdade. Então a graça, ela me sustenta. A gente até canta isso, né? A tua graça me sustenta. A tua graça me sustenta. A graça nos sustenta no qual caminho? Quando o Senhor chamou Abraão, ele se dispôs a andar no caminho bom e agradável. Quando começou a morrer os negócios dele no deserto, quando começou a faltar água, faltar comida, ele falou assim: eu vou ter que dar a descida no Egito. Esse negócio de ficar assim não dá certo. Deixa eu dar um pulinho lá. Ele foi lá. Ele saiu bem, ele se desenvolveu bem, mas o caminho que produz o Espírito excelente, ele tem que ser algo que é desenvolvido todos os dias, e principalmente na hora da dificuldade, na hora do desafio. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos apresentar como culto ao Senhor o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, não é a nós. Nós queremos dar um culto que agrada a nós queremos o culto do nosso jeito. Nós temos uma liturgia de culto prontinha para entregar para o pastor. Pastor, tem que ser assim o negócio. Pastor, tem que ser assim. Ou então, olha, as igrejas tinham que ser assim. A gente tinha que pôr luz para todo lado e ficar tum, 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 e um monte de coisas. Pastor, nós poderíamos fazer várias coisas. Eu quero perguntar uma coisa aqui, e a primeira pessoa que eu quero fazer menção disso sou eu, porque eu não estou aqui pregando para vocês sem olhar para mim, e eu estou sendo honesto, estou diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eu e você vamos estar diante dele. Eu não sei a sua formação, se você não ouviu falar de que um dia você vai ter um encontro com Ele, onde você vai prestar conta da sua vida. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preciso dessa palavra. Essa palavra, ela está falando comigo. Quantas vezes eu já fugi de desafios, de embates, porque aquilo ia me custar um sacrifício. Quantas vezes eu deixei de corrigir um irmão e de ir até o fim, porque eu queria um ambiente agradável com ele. Quantas vezes eu deixei de pregar uma palavra assim, para tornar o ambiente agradável, bom. Deus vai me cobrar isso. Aliás, perdão, está me cobrando.
Ser pastor não é vir aqui pregar uma palavra bonita, cheia de uma retórica excelente. Não. Ainda que isso eu amo fazer. E quem prega sabe que quem tem chamado para pregação sabe que a gente se realiza pregando. É bom. Mas tem momentos que a gente trava umas lutas aqui nesse lugar. E essas lutas são interessantes, que ninguém pode ajudar. Só quem está aqui. Né, Fabrício? Né, Humberto? Né, Paulo? Né, Eduardo? Né, Diaconisa? Não é mesmo, Clemilson? Não é mesmo, pastora Esther? Porque aqui, você está enxergando algo, aí quando você olha para cá, você enxerga um monte de face. Alguns estão te olhando famintos. Agora, você precisa identificar que tipo de fome é essa. Se é de pegar façanha, ou se é realmente pela palavra. Opa, glória a Deus. Mas é assim. Às vezes você está aqui ministrando e sai um glória a Deus igual esse da Jennifer lá. Isso faz quase a gente entrar no manto, sabe? Porque todo mundo fica em silêncio. Uma palavra dessa, todo mundo em silêncio. É porque o negócio é estreito. Fala para o seu irmão, o negócio é estreito mesmo, irmão. O negócio é estreito. O problema é que nós não temos disciplina para crescer nesse espírito de excelência. Porque nós chegamos no agradável. Quando a gente sai do nível 0 e a gente entra para esse primeiro nível, aí a gente quer ficar aqui. Mas estava tão bom com Moisés. Moisés tem que morrer agora, assim, desse jeito. Deus ressuscita. Eu sei que o Senhor pode ressuscitar Moisés, para que ele passe conosco. Deus, eu não vou dar conta. Deus falou assim: Moisés está morto, irmão. Faltou Deus falar para ele assim: já está, ó. Deus não podia falar assim, porque Deus levou ele, né? Pelo menos até hoje não se encontraram o corpo dele ainda. Eu acho que corpo não encontra mais, né? Só pode encontrar aqui jaz. Foi. Olha para o seu irmão agora, bem firme. Fala assim: a brincadeira passou. O ambiente está para brincadeira, eu sei. Pode falar. Mas agora eu vou falar sério. Josué toma uma decisão hoje. Nível 2 de obediência. Perfeita vontade de Deus. Poucos chegam aqui. Poucos. Porque precisa passar o Jordão do agradável para a perfeita. Do agradável para a perfeita tem um Jordão. Sujo, esquisito, feio. Mas Deus está falando assim: vem. Vem. Mas é sujo demais. Vem. Vem. Perfeita vontade de Deus é quando você declara, como o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 19: não vivo mais, mas Cristo.
Irmãos, Deus quer nos fazer chegar lá. O espírito de excelência chega lá. Daniel começou tomando uma decisão, mas ele não parou. Você sabe aonde que Daniel foi parar por conta disso? Na cova dos leões. Mas ele não abriu mão. Ele mostrou o nível de obediência na perfeita vontade de Deus. Hoje, Deus está podendo contar pouco conosco. Porque um determinado ser parecido quer passar por leão, mas não é. Ele dá um rugido e a gente. Por quê? Porque nós não fomos desenvolvidos como bons soldados de Cristo. O soldado é preparado, irmãos, é no treinamento de guerra. Vai preparar alguém para a guerra, para vencer combate, e coloca ele lá na casa, deitado e dormindo, para ver se ele vai dar em alguma coisa. Ele tem que ir, passar servindo lá um tempo, recebendo disciplina, aprendendo o que é princípio, aprendendo o que são valores, aprendendo o que é de fato ser um bom soldado. Paulo ensina a Timóteo, e Paulo diz assim: você deve ser um bom soldado de Cristo. Sabe, irmãos, o espírito de excelência, irmãos, veja bem, oh meu Deus, Daniel influenciou uma nação, porque ele tinha um caráter desenvolvido. Mas ele começou com uma escolha, com uma decisão. Quem sabe hoje é o nosso dia. E a primeira coisa que ele precisou foi passar 3 anos comendo legumes e tomando água. Mas Daniel, por quê? Por que isso, Daniel? Você não precisa ser tão radical assim não, rapaz. Dá uma olhada lá, nós estamos aqui como servos, escravos. Se você contrariar o rei, pode matar todo mundo. E ele diz assim: eu não vou me contaminar. Não vou. Coragem! Coragem para enfrentar o que muitos estão abandonando, muitos estão deixando. Deus está te chamando hoje, Deus está me chamando hoje para ter coragem para enfrentar. Chega de nós ficarmos como aqueles que de um vento para um lado vai, o vento para o outro vem para cá. Não, Deus está nos chamando à maturidade, Deus está nos chamando ao crescimento. Três anos, passa 6 meses, e Daniel todos os dias tem que pegar a comida dele, sair do meio dos outros, porque ele não aguenta o cheiro da melhor comida da Babilônia, porque era a comida do rei, o vinho do rei era o melhor, e ele tinha que ir para o seu lugar, para o seu cantinho, e ele chorava provavelmente, e ele dizia: eu como, esse sacrifício é por ti, é pelo Senhor. Tinha dias que provavelmente ele nem comia, porque não descia, e o cheiro vinha por todo aquele lugar. E os filhos do diabo também provavelmente chegavam e falavam assim: aqui, Moisés, dá uma olhadinha, quando você come legumes, olha o que nós estamos comendo. Vai ver aonde Deus colocou Daniel. Irmãos, a nação de Israel dentro do Egito não influenciou, mas um homem com uma decisão certa, um homem influenciou a Babilônia com todos os seus reinos.
Um homem. Um. O que Deus pode fazer comigo e com você? Mas nós vamos ter que entender: existem sacrifícios. A perfeita vontade de Deus, o culto agradável a Deus, tem sacrifício. Não fuja de desafios, não fuja de sacrifícios. Faça a escolha pela vontade de Deus. Pastor, isso vai me custar muito. Deixa custar. Feche os seus olhos. Irmão em um, autor do livro O Homem do Céu, quando ele veio para o Brasil, ele ficou impressionado com a igreja brasileira. Lá na China, eles se assentavam para ouvir uma pessoa pregar 3 horas, e eles tinham uma fome, uma sede pelaquela palavra. Eles queriam passar o dia todo ouvindo a palavra. Uma palavra acima de 40 minutos no nosso país. As pessoas ficam inquietas porque não tem treinamento no espírito. As pessoas têm condições de passar num estádio, têm condições de passar em tantos lugares, muitas e muitas horas, mas tem dificuldade de passar um tempo na presença de Deus. Esse é um dos exemplos que eu estou dando. Rimikotarai, oh yeah, labalabaso candaralabaye. Oh, Deus está levantando uma geração, de homens e mulheres que serão bons soldados de Cristo. Mas o Senhor está dizendo nesses dias para nós: eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção de uma vida na presença de Deus, com recompensas em Deus, mas também uma vida sob a maldição. Jesus, em outras palavras, cita o que Moisés declara diante do povo: ei, escolham a porta estreita, porque a porta larga e o caminho amplo conduz à destruição, à perdição. Eu sei que você não quer a perdição. Eu tenho certeza que você está aqui essa noite porque você deseja o caminho que agrada a Deus. Mas para que você permaneça nesse caminho, você vai ter que ter coragem de dizer não para pessoas que não gostam de ouvir não. Você vai ter que dizer a verdade para pessoas que não querem. Você vai ter que fazer escolhas, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua família, na sua casa. Você vai precisar lidar com esse mundo como se você não fosse desse mundo. O lugar do conforto, ele é muito bom, e Deus tem para nós, mas ele não foi feito para você ficar aí. Você tem que sair desse nível, você tem que ir para o outro, porque nós vamos entrar no desígnio de Deus, no destino que Deus escreveu para nós.
Quando nós entrarmos no nível 2, quando nós tivermos coragem de sacrificar o nosso Isaac, de levar diante de Deus o nosso Isaac e dizer assim: Deus, é com dor, é com dificuldade, mas está aqui. Eu quero, sem delongas, sem florear, eu quero saber aqui quem está aqui essa noite e quer responder a Deus. Deus está te chamando para você passar o Jordão. Cadê os Josués dessa noite? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Rapidinho, rapidinho. Se Deus falou com você, vem rapidinho. Rabacanta rabadarabachacalabalas. Aqui para ele. Rabacotalamanás. Queria que você se apresentasse a Deus essa noite. Coloca teu coração na presença dele. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Essa é minha decisão, exposta hoje em mim. Guia o meu coração, não confio mais em mim. Só em ti, ajuda-me. Eu me prostro aos seus pés, às vezes pra chorar, sem palavras pra dizer, eu tento explicar. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Oh.
Você sabe que a história de Josué não terminou antes do Jordão. Ele passou o Jordão e se tornou um dos grandes generais de guerra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar que com essa atitude que você teve de vir aqui na frente, você está dando o primeiro passo dentro deste Jordão. Ele está se abrindo hoje. E o que Deus vai fazer com essa entrega, não é nada menos do que Ele fez com Josué. Jericó será conquistada, Canaã será possuída. Aleluia. Se você acredita nisso, levanta suas mãos e diga assim: Deus, eu creio. Diga: Deus, eu tomo posse essa noite. Diga: Deus, eu me rendo a Ti, porque o Senhor me deu o privilégio de viver num lugar alto. Seus caminhos são mais altos. Por isso hoje eu me entrego. Eu quero coragem para vencer os desafios, porque eu não quero parar na boa e agradável, porque eu quero conquistar tudo aquilo pelo qual eu fui alcançado por Ti. Eu quero declarar sobre Ti. Pode cantar. Eu quero declarar uma unção sobre a tua vida. Eu tenho certeza que você está sentindo ela já. Você está sentindo leveza, você está sentindo algo diferente no seu interior, uma liberdade, algo novo está florescendo em você. Me tira o medo, me leva pra luz. Oh, Deus. Eu quero viver. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Novamente. Deus, me tira o medo, leva pra luz. Eu quero viver. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Deixa Deus renovar sua mente. A partir de hoje a sua mente será uma mente trabalhada pelo Espírito Santo, para que você viva algo diferente, uma mentalidade gerada e formada para ser um guerreiro, para ser uma guerreira do Senhor. Todo bloqueio e intimidação que o diabo tinha antes na sua história, na sua vida, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Toda sentença de acusação, de condenação, de intimidação, todo bloqueio das trevas, Nosferatus, eu quebro o seu poder hoje, a sua ação agora, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro a sua fala na mente dos meus irmãos paralisada, falida, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, por favor. Leva pra luz. Eu quero viver. Novamente. Declare conosco. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Eu quero. Deus, me tira o medo, me leva pra luz. Eu quero viver. Oh, irmãos, não sei se você consegue enxergar o que eu estou enxergando pelo meu espírito hoje.
Algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. É nesse lugar, na sua vida, nas nossas vidas. Os limites impostos. Você está recebendo algo que a Bíblia declara que é unção como de um boi selvagem. Os limites que foram postos e colocados, todas essas cercas do inferno, não serão capazes de te impedir mais, não vão demarcar mais os seus limites, em nome de Jesus. Aleluia. Eu te abençoo para você andar nessa palavra, para você andar nessa verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode retornar ao seu lugar abençoado com essa decisão, essa escolha, esse espírito. Essa é minha decisão, exposta hoje em mim. Guia o meu coração, não confio mais em mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: não confie mais em você. Fala assim: você não fala a verdade. Pode falar desse jeito. Olha o que eu estou querendo dizer. Quando você escuta aquela vozinha aí, que vai tudo contra a palavra de Deus, é uma voz de pretensão. Porque tudo que é contrário à palavra de Deus é orgulho, é pretensão. Então nós precisamos fazer o quê? Rejeitar. Levar cativo à obediência de Cristo todo o nosso pensamento. Amém? Gente do céu, tem algo tremendo acontecendo aqui hoje, para a glória do Senhor mesmo. Glória a Deus. Eu tenho que terminar. Eu tenho que terminar. Quando eu fico falando assim, eu tenho que terminar, ainda vai mais meia. Aleluia. Deus, nós te louvamos, Pai. Que bênção é tudo que o Senhor faz conosco. Deus, nossos cultos não são para nós, ainda que nós somos sim alvo do Senhor e beneficiados, mas quem cultua seres humanos, coisas, são idólatras. Nós cultuamos o Senhor. Então nós entregamos todo esse culto nas suas mãos, toda a glória, toda a honra, tudo ao Senhor. E nós queremos que o Senhor despeça cada um deles debaixo da bênção do Senhor. Que o Senhor possa abençoar e os guardar, ter misericórdia de cada um deles e promover a sua paz em cada um deles. Que essa semana seja uma semana de vitória. Assim eu oro e abençoo a cada um deles no teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz. O Senhor é contigo.